Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos e o assunto é sobre opções e mais especificamente nesse vídeo nós vamos falar de três coisas. O payoff de uma call, então lembra que já teve outros vídeos antes em que nós falamos de payoff de derivativos e eu dei exemplos de payoffs, a gente acabou falando informalmente da call, eu disse que a gente ia ver com calma isso depois é agora, então a gente vai falar do payoff da call, e aí lembra que numa call eu posso ter comprado a call, né, e tá numa posição long na call, e posso ter vendido a call, posso ter emitido uma call, e aí eu tô na posição short na call. Então a gente vai falar do payoff do contrato, e aí vamos falar do payoff de cada uma dessas posições e depois eu vou falar de uma outra coisa que muitas vezes as pessoas confundem, que é o payoff com o diagrama de lucro e prejuízo, de resultado, né? O chamado P&L, Profit and Loss. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Relembrando, o que a gente viu lá no passado, né? Que o payoff de um derivativo, ele é uma função randômica que depende do tempo e do preço ou do valor de mercado do underlying, né, que a gente representava por S de T. Então essa função payoff é uma função randômica. O que é uma função randômica? Que eu sei qual é a função, claro, né, eu sei qual é a expressão matemática daquela função, mas eu não sei qual é o valor do S que vai entrar lá dentro para eu fazer a conta. E por isso que o que está entrando sendo uma variável aleatória, né, uma variável que tem incerteza, o que sai é um resultado que também tem incerteza. Por isso que a gente chama de uma função randômica, como a gente já viu. Então essa função ela depende dos instantes de tempo e depende em cada instante de tempo lá quanto é que está o valor, o preço, né, o valor de mercado, o preço do underlying. Então isso é que é o payoff. E essa função que depende disso, ela faz o quê? Ela determina para todos os instantes de tempo, desde o início da vida do contrato até a data de vencimento do contrato derivativo, essa função payoff determina qual é o resultado financeiro que quem é o dono daquele derivativo, né, quem é o proprietário daquele derivativo, qual é o resultado financeiro que ele vai ter ao longo do tempo, né, que é o detentor do contrato, quanto ele vai ganhar ou quanto ele vai perder ao longo do tempo. No caso de uma opção de compra, né, uma call, e como a gente já falou, quando a gente só está falando da opção de compra, call, a gente está falando da opção plain vanilla, né, que é a mais básica de todas. Então, quando a gente está falando de uma call ou de uma put plain vanilla, lembra que ela tem característica europeia. Então, o que significa isso? Né? Que eu compro ou vendo aquele produto na data T0, mas quando chegar na data Tzão, quem comprou, né, quem está na posição long naquele produto, tem o direito de, na data Tzão, escolher, se for o caso de uma call, se ele quer comprar, ou se for o caso de uma put, se ele quer vender o underlying por um determinado preço, que é o preço de exercício, o preço de strike, que eu disse que muitos livros chamam de X, outros livros chamam de K, aqui nas aulas eu estou usando o K. Então, na data Tzão, o dono da call ou o dono da put, ele tem o direito de escolher se ele quer comprar, no caso da call, se ele quer vender, no caso da put, o underlying por um determinado preço lá naquela data para quem vendeu para ele a opção, né, o emissor da opção. E nesses casos, então, né, da plain vanilla call option ou da put option plain vanilla, né, as duas básicas, né, as mais simples, como eu estava falando, elas têm característica europeia. Então, o payoff é essa função randômica, só que ao longo do tempo nada acontece. É só na data Tzão em que vai efetivamente acontecer alguma coisa, que eu vou ter o meu resultado final, a hora que eu decidir ou não exercer o meu produto na data de vencimento dele, né? Então, é isso que é a situação quando a gente está falando do payoff de uma opção tanto de compra, que eu vou falar agora, como no próximo vídeo, né? Esse é sobre a call. O próximo vídeo vai ser igualzinho a esse, só que sobre a put, né? Mas você vai perceber que a lógica das duas coisas é exatamente a mesma, né? Então, no caso tanto da
plain vanilla call option ou da plain vanilla put option, o que vai acontecer é que eu estou interessado no payoff, só o que acontece na data tesão, porque é só lá que tem alguma coisa, tá? Então, o payoff, como a gente até viu antes, é a notação que eu vou usar para ele vai ser V de tesão, vírgula, S de tesão, ou, para simplificar, V de tesão. Lembra que o payoff não é originalmente isso. O payoff, a gente chama ele de payoff mesmo. Mas, num vídeo anterior, eu expliquei que na data de vencimento tesão, o payoff tem que ser igual ao valor de mercado. A gente estava usando para o preço do derivativo, para o valor de mercado do derivativo na data Tzinho, ou o valor de mercado do derivativo na data tesão, a gente estava usando a letra V. A gente vai sempre usar essa letra para o valor de mercado. E payoff é payoff. Só que teve uma aula onde eu expliquei que na data de vencimento, o payoff é igual ao valor de mercado do derivativo naquela data. Então, quanto eu tenho que receber lá naquela data, vai ser o valor do derivativo naquela data. Por quê? Se não fosse assim, a gente viu, eu expliquei, teria arbitragem. Se você não se recorda, volta lá e assiste, que é importante. Mas então, por que a gente está chamando que o payoff é igual ao valor de mercado da opção na data tesão? Por causa dessa necessidade de haver igualdade entre essas duas coisas na data de vencimento do derivativo, senão haveria arbitragem, tá? Então, voltando aqui, né, fazendo essas lembranças aqui, essa revisão, mas voltando no nosso assunto desse vídeo, o payoff de uma opção de compra, a gente vai representar, então, por V de tesão. E a gente viu que ele é essa função aqui, ó, é o máximo entre S de tesão menos K e zero. Então, deixa eu dar uma limpada aqui na sujeira para não atrapalhar o desenho, que é o que eu preciso te mostrar. Se eu fizer um gráfico que a gente costuma chamar de payoff diagram, em inglês, né? É o diagrama de payoff, é o gráfico do payoff, é o gráfico dessa função, máximo entre ST menos K e zero. Como que funciona esse payoff, essa função, né? Então, se eu pegar aqui no eixo X, eu vou colocar, né, no eixo horizontal, eu vou colocar o S de tesão. Então, quando eu estou aqui, né, imagina que o meu strike é esse valor aqui, ó. Então, quando eu estou em qualquer lugar aqui antes do Kzão, do K, que é o strike, o que acontece? Quando eu faço a conta máximo entre STzão menos K e zero, quando eu estou antes aqui do K, o que acontece? O S de tesão é menor do que o K. Então, essa parte aqui dessa conta vai dar negativo. Então, o máximo entre algum número negativo e zero, claro que é zero. Então, por isso que nessa parte inicial, você está vendo que o payoff da call é essa reta que eu estou pintando aqui de verde, que corresponde ao valor de resultado de payoff zero. Você vai chegar no vencimento, a gente fala que você não vai querer exercer, né? Você não vai querer comprar por K, imagina, vamos colocar números aqui, as pessoas gostam. Então, imagina que o meu strike é 100 e o preço do ativo, imagina que é a saca da soja, e o preço do ativo está 70. Você não vai querer pagar 100 para poder receber uma coisa que você poderia comprar no mercado por 70. Então, você não vai exercer o seu direito. Então, por isso que o teu payoff é zero. Então, a gente diz que a tua opção virou pó. A partir de cá, você começa a ganhar dinheiro com esse payoff aqui. Por quê? Porque o máximo entre ST, a hora que o ST fica maior do que o K, esse pedaço aqui que eu estou pintando, ST menos K, fica maior do que zero. E aí o máximo entre algo maior do que zero e zero é óbvio que é algo maior do que zero. E aí você começa a ganhar dinheiro dessa forma. E essa função neste pedaço aqui, só neste pedaço aqui, que eu estou pintando aqui agora, ela tem essa cara, ST menos K. E aqui, obviamente, ela vale zero. Então, essa função é uma função linear, que inclusive esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, né? O coeficiente angular dessa reta, para quem lembra lá das suas aulas de matemática, de geometria analítica, essa é uma reta do tipo, vou escrever aqui, ó, y igual a A vezes x mais b, só que com o a igual a 1, né? Então, uma reta que tem um ângulo aí de 45 graus com o eixo x.
Então, esse é o meu payoff, esse é o gráfico do meu payoff. Então, imediatamente, o meu preço, o meu ativo base, ficando acima de K, eu já estou ganhando dinheiro aqui, ó, com o meu payoff. E, portanto, eu já devo começar a exercer o meu direito de comprar por K qualquer coisa que é maior que K. Se for R$100,01, eu já quero. Qualquer coisa que o preço do ativo base, do underlying, estiver acima de 100, é o que eu estou ganhando. Se tiver 101, 102, 103, eu vou comprar por 100, uma coisa que vale 101, 102, 103, então eu vou ganhar 1, 2 ou 3, vou ganhar com o meu payoff. Veja que é diferente do lucro que eu vou ter na operação. Eu te contei logo no começo, ó, vou voltar aqui, que a gente vai falar do P&L, do resultado, do lucro. A gente vai falar sobre isso, de uma opção. Mas eu não estou falando... Então, lucro, o que você tem que já saber nesse momento? Lucro não é payoff. Então, o que eu estou mostrando aqui é o payoff. O lucro nós vamos ver depois. Então, com o meu payoff... vou escrever aqui, ó, com o meu payoff, se o preço tiver 1 centavo acima de K na data de vencimento, né, se o S de tesão for o número que for acima de K, eu já estou ganhando dinheiro, eu devo exercer a minha opção de comprar, eu quero exercer essa opção que eu tenho de comprar por K uma coisa que vale mais, que vai valer S de tesão, que eu estou supondo aqui que é maior que K. Então esse é o gráfico do payoff. E aí o que eu queria também só te comentar rapidinho é que essa função V de T, né, esse payoff, pode ser escrito de outras formas. É a mesma coisa, o mesmo gráfico, não muda nada. E nos livros mais básicos, a gente costuma escrever dessa forma, máximo entre ST menos K e zero. Mas se você for em livros mais avançados, né, onde tem mais matemática, as pessoas costumam usar outras notações. E que elas têm suas vantagens, mas, lógico, o resultado final é o mesmo, só está mudando a notação, a forma de contar a mesma coisa. Então, um jeito é colocar esse maisinho aqui em cima que você está vendo. O que significa isso? Quando eu escrevo ST menos K, isso aqui, se o ST for maior do que o K, lógico que isso aqui dá positivo, e se o ST for menor do que o K, lógico que isso dá negativo. Só que quando eu coloco esse sinal de mais, eu estou querendo falar da parte positiva disso. Lembra? Quem são os números positivos? 1, 2, 3 e todos, na verdade, desde os números positivos, eles começam, que a gente representa assim, né? São os reais, aí o asterisco, porque o zero não é positivo nem negativo, e aqui. Então, esses são os reais positivos, porque não tem o zero. Então, quando eu escrevo esse parênteses aqui com esse sinal de mais, eu estou querendo pegar a parte só positiva desse negócio, que é o que me interessa, certo? Deu zero, não estou interessado, eu só quero, ou se der negativo, também não estou interessado. Eu estou interessado só na conta, no lado positivo daquela conta, que é o que eu estou pintando no gráfico, que é esse cara aqui, tá certo? Então essa é uma outra notação. E tem uma outra notação que a gente já viu, né? Eu expliquei para você que esse cara aqui, 1 de ST maior do que K, esse aqui é um evento. O que é esse evento que eu estou pintando aqui embaixo? Esse evento é, lá na data de vencimento, na data tesão, o S de tesão, o preço do ativo base do underlying, é maior do que o K. Então esse é o evento. O meu preço do underlying ficou acima do strike. E esse 1 aqui é a função indicadora desse evento. Então se acontecer esse evento, essa função total aqui vale 1, e essa coisa toda vale 1, e se não acontecer o evento, essa função vale 0. Então, esse gráfico também pode ser representado desta forma. Veja, eu estou multiplicando ST menos K, que aqui pode dar positivo ou negativo. Só que quando o ST for maior do que K, essa conta aqui dá 1, e aí tudo bem, porque eu estou pegando uma coisa positiva vezes 1, beleza. E quando essa conta aqui, o ST menos K, der negativo, essa função indicadora, ST maior que K, né, esse evento não vai ter acontecido. Então, essa função indicadora, quando o ST estiver menor do que o K, menor ou igual, vai dar 0, isso aqui. E aí, quando eu olhar para cá, essa conta vai dar, né, se o ST for igual a K, vai dar 0, e se ST for menor que K, vai dar negativo, mas tanto dando 0 ou negativo, esse pedaço
vezes zero vai dar zero. E aí, por isso que continua sendo exatamente esse mesmo payoff. É outra forma de representar isso. E por fim, é só eu abrir isso aqui, multiplicar ST vezes 1, a função indicadora, menos K vezes a função indicador, e é uma outra maneira de representar exatamente a mesma coisa e que é equivalente a todas essas outras aqui, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho, quer dizer, isso que eu estou falando é o payoff da call. Aquele produto, aquele instrumento financeiro tem esse payoff. Quem é que tem direito a ele? Quem for o dono daquele instrumento. Então, quem é o dono daquele instrumento, quem tem aquele instrumento, quem comprou aquele instrumento, quem está long naquele instrumento, quem é o detentor daquele instrumento, quem é o buyer daquele instrumento, são todas as expressões que você vai ouvir. Então, o dono daquele instrumento é que tem o direito ao payoff daquele instrumento. Então, quando eu estiver aqui falando qual o payoff da posição long e da posição short na call, o cara que está na posição long da call vai ter exatamente aquele payoff que a gente acabou de falar, que é o payoff do instrumento. Aquele instrumento dá direito àquilo. Então, quem tem é dono daquele payoff. Por outro lado, se você vendeu, se você está na posição short na call, pensa, se eu comprei e vou receber aquilo, e a gente já viu que o mercado de derivativos é um jogo de soma zero, o que uma ponta está ganhando, a outra está perdendo, e vice-versa. O que eu estiver perdendo, a outra ponta está ganhando. Então, no meu caso aqui, se eu comprei, ó o meu payoff, né? Eu comprei a call, estou long na call. Então, o meu payoff é isso aqui. Então, o payoff da outra parte, que foi o cara que está short na call, que é o emissor da call, o que acontece com ele? Se eu estou ganhando zero, ele também está ganhando zero, está perdendo zero, né? Estou ganhando zero, estou perdendo zero, está 0 a 0 para os dois. Só que quando eu começar a ganhar, que é esse pedaço que eu estou pintando aqui, a parte que está short na qual o vendedor, o emissor da opção, vai estar perdendo. Exatamente a mesma coisa que eu estou ganhando. Então, essa função do payoff da posição long na call e essa função do payoff da posição short na call, elas são espelhadas em relação a esse eixo horizontal aqui. Por quê? Somando as duas vai dar zero. Então é só colocar um sinal de menos. O que eu estou ganhando, quando para mim é mais, para o outro lado é menos. Quando para mim for menos, que nunca vai acontecer, mas isso é em derivativos em geral. Então quando para uma parte é mais, para outra parte é menos. Quando para uma parte é menos, para outra parte é mais. Acontece que no caso da call, não vai ter esse caso. Por quê? Porque na call, quem comprou não perde. Só ou é zero ou ganha no payoff. Não estou falando lucro. Lucro a gente vai ver depois. Então, no payoff, ou eu estou zero ou eu estou mais que zero. Então, a outra parte ou vai ficar com zero no payoff, ou seja, ele não tem que me pagar nada, ou ele vai perder dinheiro, tá? Então, por isso tem esse sinal de menos, que é exatamente o oposto desses caras. E perceba que somando o payoff da call com o long, com o payoff da call short, vai dar zero, tá bom? Agora sim, vamos falar de lucro, P&L, né? Na verdade é Profit and Loss, mas como a gente fala P&L, aí todo mundo no mercado chama de P&L, tem um N aqui, né? Mas isso é a forma que a gente abrevia o Profit and Loss, P&L, todo mundo escreve P&L. Bom, então P&L é o resultado, é o lucro ou prejuízo que a gente tem, certo? Então é o resultado, lucro barra prejuízo, P&L, tá? Então dá uma olhada no P&L aqui da nossa posição long na call. Quando eu estou falando do P&L, eu tenho que pensar quando chegou no vencimento, lembra? Então eu estou na data T0, comprei lá uma call, estou long na call, e quando chegou na data Tzão, eu vou decidir se eu vou exercer ou não, e como eu já acabei de mostrar lá no slide anterior, o meu payoff é um negócio assim, desse tipo, aqui fica zero, e aqui fica no K, né? Fica mais que zero, e aqui é o S de Tzão. Esse é o payoff. Só que, então, quando chegar lá no vencimento, vamos supor que deu tudo certo para mim e o preço do underline acabou aqui, ó. Então tá bom, eu vou ganhar esse valor. Esse aqui era o meu payoff. Então, com o meu payoff, eu vou ganhar esse valor aqui. Fiquei feliz. Porém, isso é tudo? Não, isso não é tudo. Tem mais coisa.
Lembra que para eu ter entrado nessa brincadeira, nessa data T0, eu tive que comprar a opção e pagar o valor dela de mercado V de T0. Então, eu tenho que, para saber o meu resultado final, pegar o que eu ganhei com o meu payoff e subtrair ou somar o que eu, né, vamos dizer, se eu comprei a call, então eu tenho direito ao payoff, só que eu tenho que subtrair o que eu paguei no começo, que saiu esse dinheiro também, eu tive que pagar isso. Por outro lado, se eu vendi a call, eu tenho que pegar o meu payoff, que, voltando, né, para quem está short na call, é esse payoff aqui, esse que nós vimos, só que agora eu tenho que somar, né, porque eu vou vender, então eu vou receber o valor de venda daquela opção. Como a gente vai falar de call e de put, a gente costuma chamar de Czinho o preço da call e Pzinho o valor da put. Então, se eu estou comprando no instante T0, seria C de T0 e Pzinho de T0 o valor da put, como a gente vai ver no próximo vídeo. Mas, como eu estou aqui representando o instante inicial, eu estou representando aqui como T. Como eu sei que eu estou representando? Eu sei porque eu que escrevi as notas de aula, estou te contando. Então, eu aqui estava assumindo que era T, só para não ficar carregando muito a anotação, que T, índice T, 0, aí fica muito pesado. Então, eu assumi que o instante inicial é T, né? Até aqui, por enquanto, eu estava falando que era T0, mas só no gráfico aqui, então agora eu estou imaginando que o instante inicial é T, tá bom? Então, isso aqui é o início, instante inicial. Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei essa curvinha pontilhada que eu estou passando o meu verdinho em cima agora, esse é quem? Esse é o payoff, que era isso aqui, é o payoff da posição long na call. Só que eu tenho que jogar para baixo menos CT, eu tenho que descontar aquilo que eu paguei, que seria o meu, na minha linguagem anterior aqui, seria o meu V de T0, que é o prêmio da opção que eu paguei para o emissor dela para poder entrar na brincadeira. Então, eu estou descontando. Quando eu subtraio um valor fixo dessa função aqui, eu vou jogar todo mundo para baixo o mesmo valor. Então, por isso que agora esse negócio vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vai ficar uma reta que está para baixo, justamente esse valor aqui. E aqui, qualquer ponto que eu pegasse e calculasse essa distância aqui, vai ser CT, essa distância aqui, o quanto que um está distante do outro. Que eu tive que abaixar o meu payoff, porque o payoff não me conta todo o que eu ganhei no final, eu tenho que descontar o que eu já paguei, tá bom? Então, o meu P&L da posição long na call é o payoff, esse pedaço aqui é justamente o payoff, menos o preço que eu paguei na call para começar, que seria o V de T0, mas na anotação aqui eu estou chamando de Czinho de T, que é o preço da call. E aí eu sei, alguns de vocês podem estar falando, mas calma, tá errado isso que você está fazendo. Sim, está. E por que está errado? Porque se eu comprei a opção, então vamos usar a anotação que eu estou usando aqui, né? No instante de tempo T, e eu vou exercer, por exemplo, essa opção no instante Tzão, o meu payoff acontece nessa data aqui. Meu payoff acontece nessa data aqui. Mas o dinheiro que eu estou pagando para ter a minha call, eu paguei nessa data aqui, que é o meu V de T, só que como é uma call, a gente está usando o Czinho de T para lembrar que é uma call. Esse valor está numa data e o outro valor está na outra data. E se você lembra das suas aulas de matemática financeira, você lembra que o dinheiro tem valor no tempo. Então, eu não posso comparar o dinheiro aqui com o dinheiro aqui diretamente, senão eu estou comparando banana com laranja. Eu deveria pegar esse valor aqui e levar a valor futuro pela taxa de juros que eu poderia ter aplicado, já que eu recebi esse prêmio, eu poderia ter aplicado isso no banco, ele não vai ficar embaixo do colchão, e o certo seria comparar o payoff, né, subtrair do payoff, que é esse cara aqui, esse valor aqui, corrigido ao valor futuro, que é 1 mais a taxa de juros lá do prazo, vamos chamar assim. Deveria fazer isso, mas aí estaria certo, mas ninguém faz. Infelizmente, ninguém faz. Então, quando você olhar na literatura por aí, o que é entendido como P&L, né, como resultado, lucro ou prejuízo de um derivativo,
e que nós sabemos que você pagou ou recebeu alguma coisa nessa data, dependendo se você comprou ou vendeu, e o teu payoff aqui você vai ter que pagar ou receber, enfim, né? Depende da sua posição, se é long ou short. Mas o fato é, você vai ter fluxo de caixa no começo e vai ter fluxo de caixa no fim. Aí dizer que o teu P&L é a soma de tudo isso simplesmente, qual que é o erro que você está cometendo? Você está somando coisas em datas, então aqui nós estamos falando de datas diferentes, obviamente. E aí você deveria fazer uma correção do valor do dinheiro no tempo, mas ninguém faz. Então fica desse jeito, né? Se você olhar em todos os livros, é assim, eu estou te contando como seria o certo. De repente você pode achar um livro que alguém faça o certo, mas na maioria dos livros, a literatura, para falar a verdade, não na maioria, tudo que eu já vi até hoje, eles fazem desse jeito, tá? Não estou dizendo que é certo, eu estou dizendo que é assim que faz e estou explicando por que está errado. Então esse comentário eu coloquei aqui, ó. Note um problema no cálculo do P&L. Estamos somando valores financeiros em datas diferentes, sem considerar o valor do dinheiro no tempo. O certo deveria ser fazer isso aqui, tá bom? E no caso isso é para quem está long, né, na call, posição long na call. E quem está short na call? Ó, é simétrico, lembra? Ó, esse aqui que eu estou pintando é o payoff. E esse é o payoff long call. O que é o payoff short call? É esse que eu estou pintando agora aqui, a gente já sabe, a gente já tinha visto isso. O que eu fiz para chegar no P&L da posição long call? Eu joguei para baixo CT. Por quê? Porque para eu ter aquele P&L, eu tive que gastar esse negócio aqui, né? Já estou desconsiderando esse problema do valor do dinheiro no tempo, então vamos aceitar que é assim que todo mundo faz, vamos fazer isso, né? E na verdade o erro é bem pequeno aqui, né? Se pegar isso aqui enquanto está corrigindo, é pouco, mas é o certo, deveria fazer. Mas o fato é, vamos aceitar que não vamos fazer, né? Vamos seguir o que a literatura faz. Então, o que o mercado faz. Então, o que acontece? Quando eu tinha o payoff da minha long call, para eu encontrar o meu P&L, que é essa curva de baixo, eu tive que jogar para baixo CT em todo mundo aqui, em todos os pontos aqui, eu joguei ele para baixo, CT, que é o prêmio que eu paguei pela minha call na data em que eu comprei a call, que começou a minha operação, que eu estou chamando de Tzinho aqui, ela termina em Tzão. O caso da posição short call é o contrário, né? Se o cara vendeu para mim, ele tinha o payoff dele, só que eu tenho que acrescentar, eu tenho que jogar para cima, CT, todos os pontos, eu vou jogar para cima, todos os pontos eu vou jogar para cima quanto? CT. Então é isso, então olha só, como que é o meu P&L da posição long call? É o meu payoff da posição long call, subtraído menos o valor que eu paguei da call. Como que é o meu P&L da posição short call? O meu P&L da posição short call vai ser menos o payoff da posição long call, como a gente já tinha visto, só que agora é mais, porque eu vendi aquele produto, então eu tive que receber. Eu recebi CT, que é o prêmio da call, tá bom? Então o P&L da call é máximo entre ST menos K0, menos o que eu paguei. E o P&L esse é o P&L da long call, e o P&L da short call é menos o máximo entre ST menos K0, mais o que eu recebi quando eu vendi o derivativo, tá? Agora, umas últimas observações rápidas. Vamos falar sobre o lucro aqui, algumas coisas que a gente observa. Qual que é o máximo lucro para quem comprou a call, para quem está na posição long call? O máximo lucro é infinito. Essa reta, ó, vai estar infinito. Se o preço, teoricamente, for para infinito, quanto mais ele sobe, mais dinheiro eu ganho. Então, o máximo lucro para o comprador da call, para quem está na posição long call, é ilimitado. A máxima perda para o comprador, para quem está long na call, é o quê? O que é o máximo que ele pode perder? Quando eu olho no payoff, ele perde 0. E aí eu lembro que eu paguei o prêmio. Então, no pior caso, é minha opção terminar o preço, né, do ativo base terminar nessa região, que o meu payoff vai dar 0 e eu vou perder o valor que eu paguei. Então, o meu resultado, o meu P&L, vai ser o prêmio que eu paguei, que é a minha perda, menos CT. Esse é o meu prejuízo aí, né? Então, em valor absoluto é o prêmio que eu vou perder, mas no gráfico do P&L tem um menos ali na frente, tá? E para o vendedor, né? Para a posição que está short na call, né? Então, para o vendedor,
o que acontece? O máximo lucro para ele, porque se o meu máximo prejuízo é menos CT, o máximo lucro para o cara que vendeu a call é mais CT, certo? Que é o prêmio. Então, o que é o pior que pode acontecer para mim? É terminar nessa região. O que é o melhor que pode acontecer para ele? É terminar nessa região o preço do ativo base. Ou seja, a gente vai dizer que a opção virou pó. E o que aconteceu? Não teve payoff nenhum, nem para ele, obviamente, nem para mim. Só que ele ficou, botou no bolso e ficou feliz que ele recebeu esse prêmio aqui, tá? E qual que é a máxima perda para o vendedor? Ó, ilimitado. Ué, se o ganho para o long, para o comprador da call é ilimitado, se o S for subindo, esse número aqui pode ir para o infinito, então para quem vendeu, o ganho que o long vai ter é o prejuízo que o short vai ter. Então, se o máximo lucro para o comprador é ilimitado, então a máxima perda para o vendedor é ilimitada. Se a máxima perda para o comprador é o prêmio, esse é o máximo lucro, o máximo ganho para o vendedor. Lembra, o mercado de derivativos é um jogo de soma zero. Então, o que é o break-even para o comprador e o vendedor? Ó, isso é importante. Break-even é onde o lucro é zero. O que é o break-even? Lucro, né? Vamos até escrever P&L. Eu gosto mais de P&L, que é como a gente fala no mercado. Então, o P&L, break-even, é quando o P&L é zero. Isso aqui é o zero, você sabe que a gente faz um zero cruzado assim para representar o zero. Então, o que é o break-even? É o P&L zero. Quando que o P&L dá zero? Se você for olhar, vamos pegar no caso da call. Quem que era o P&L? Era o máximo entre ST menos K e zero menos o prêmio da call. Esse que era o meu P&L. Só que para isso ser zero, lembra, nessa posição aqui embaixo, eu não posso ter P&L zero. O meu P&L está nessa região onde o S de T claramente tem que ser maior do que o K. Então, quando que vai acontecer meu break-even? Quando eu tiver ganho alguma coisa no meu payoff, que foi o quê? O preço do ativo base está acima de K, então eu vou ganhar justamente essa diferença no meu payoff, e que vai servir para cobrir esse gasto aqui que eu tive comprando a opção. Então, se eu fizer a conta, quanto que eu vou ganhar no meu payoff? Vai ser ST menos K. É isso que eu vou ganhar, porque eu sei que eu vou ganhar, então eu já estou pegando a parte positiva, ST menos K. Eu já sei que ST vai ter que ser maior que K. Ele está aqui, ó, à direita de K, para eu poder ganhar alguma coisa. Menos CT igual a zero. Se você fizer essa conta, você passa tudo por outro lado, você vai obter exatamente isso. Que o break-even, quando acontece? Quando o preço do ativo base, lá no vencimento, for S de tesão igual ao prêmio que você pagou da call, mais K. Eu já vi que aqui na minha nota de aula tem um typo aqui, ó. Deveria ser S de tesão. Então, esse é o break-even. É quando o meu S de tesão for igual ao strike mais o prêmio que eu paguei pela call. Dá uma olhada no gráfico, é fácil de você perceber isso, né? Quer dizer, quando o preço do underline chegar em K, a gente já sabe que o meu payoff, esse pedaço aqui, vai começar a me dar resultado, porque o ST é maior que K. Então, eu vou começar a ganhar dinheiro no payoff, mas eu ainda vou estar embaixo d'água, ou seja, eu ainda vou estar no prejuízo, porque eu ainda não cobri tudo o que eu paguei. Conforme o preço do underlying aqui vai subindo, eu vou também subindo com o meu P&L, até que vai chegar uma hora que bate aqui. Como essa reta é uma reta que faz, como eu expliquei já para você, 45 graus, se você olhar até a geometria do problema, você vai ver que esse tamanho aqui tem que ser igual a esse tamanho aqui, ou seja, o quanto o preço tem que andar além do K é justamente o quanto eu estou para baixo aqui, que é isso aqui. Por isso que o meu break-even, né, o preço de equilíbrio, o preço que vai equilibrar o meu resultado, que vai fazer o meu P&L ser igual a zero lá na minha operação, vai ser quando eu terminar, quando chegar no final, na data de vencimento do derivativo, o S de tesão ele foi além do K justamente para cobrir isso aqui, ó, que é o que está escrito aqui. Então, o S de tesão é K mais CT. Dá uma olhada. Se você pegar esse S de tesão
e colocar aqui, olha, nesta fórmula que eu estou desenhando aqui, no payoff, o que vai ficar? S de tesão, eu vou colocar no lugar dele, eu vou colocar K mais CT. Então, vai ficar K mais CT menos K, que o meu payoff vai dar igual a CT. Beleza. Então, no payoff eu ganhei o CT, que cobra exatamente o custo de eu ter comprado a opção, por isso que vai dar o P&L 0 nesse caso, tá bom? Então, esse é o break-even, é o preço de break-even para o comprador e também para o vendedor, porque se você lembrar que o comprador... Opa, não é isso que você tem que lembrar, deixa eu vir para cá. Se você lembrar que o comprador e o vendedor estão num jogo de soma zero, que o que um ganha é o que o outro perde, então se aqui eu vou ter resultado zero, o comprador, o cara que está na posição long, o cara que está na posição short também vai estar na posição zero. Então o break-even é o mesmo para os dois. E por fim, eu já falei N vezes isso, mas sempre eu vejo as pessoas confundindo. Uma coisa é o lucro, você já sabe, outra coisa é o P&L. Então o que vai acontecer? Se eu estiver pensando no meu lucro, o preço estando acima do K, vai ter uma região ainda que eu vou ter prejuízo. Mas o meu payoff, quando o S de tesão passar o K, o meu payoff já começa a ser positivo. Lembra do payoff? Payoff era assim, ó. Então, o meu payoff, se o preço, né, do underlying ultrapassar o K, for acima do K, na minha long call, eu já estou ganhando dinheiro no payoff. Só que eu ainda tenho que pagar os custos. Então, veja, eu vou exercer a call se o ST for maior do que o K. Por quê? Porque S de T, um pouquinho maior que K, já está me contribuindo com coisa positiva no payoff. Só que ele ainda não conseguiu pagar todo o gasto que eu tive da opção. Então, eu só vou começar a ter lucro quando o S de tesão for maior do que o break-even. Só vou ter lucro quando o S de tesão for maior do que o break-even. Lucro! Mas o meu payoff já vai me dar resultado quando o S de tesão for maior do que o strike, não do que o break-even. Então, o comprador vai exercer a call se o S de tesão for maior do que o strike. Embora... E o payoff já vai dar resultado positivo. Payoff apenas. Mas o lucro total, o resultado total da operação, então o lucro total da operação, só vai ser positivo quando o S ultrapassar o break-even, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha bem claro na sua cabeça esses conceitos. E agora, no próximo vídeo, a gente vai mais rápido. Eu acabei falando que ia ser mais rápido aqui, mas nunca é, né? Então eu acabei me estendendo, mas... fizemos uma revisão e tem bastante coisa, e agora no próximo vídeo vai ser mais rápido, porque vai ser igualzinho esse aqui, só que falando, em vez da call, nós vamos falar da put. Então um abraço e vejo você lá, até mais.